Sabe aquela pergunta que meio que vira de cabeça para baixo que a gente acha que sabe sobre a mente dos animais? Pois é, hoje a gente vai fundo numa dessas. A questão é, um bonobo, o kanzi, consegue mesmo fingir, usar a imaginação assim como nós? Pra gente entrar de cabeça nisso, vamos fazer um exercício mental bem rapidinho. Imagina a cena. Despejou o suco de mentira nos 2 copos, depois jogou um fora. Qual ainda tá cheio? Para qualquer pessoa, a resposta é óbvia. A gente acompanha o suco imaginário sem problema nenhum. Mas e para um animal? E olha, por muito tempo, a ciência concordava com isso. Essa capacidade de criar e manter uma realidade paralela na cabeça, sabe? O coração do faz de conta. Isso era visto como uma marca registrada exclusiva da nossa espécie. Mas essa ideia não era só um achismo, né? Tinha um conceito bem importante por trás disso, uma forma de entender como a nossa mente funciona. Vamos dar uma olhada nesse conceito? O nome técnico para isso é representação secundária. Pensa assim, é a capacidade de desconectar a mente da realidade que está bem na sua frente. É basicamente saber que algo não é real, mas mesmo assim conseguir brincar com a ideia daquilo. Voltando para o nosso exemplo do suco, fica tudo mais claro. A representação primária é a realidade pura e simples. Os 2 copos estão vazios. Ponto. A secundária é a imaginação. Um deles tem suco. A grande sacada é conseguir manter essas 2 ideias na cabeça ao mesmo tempo, sem misturar as coisas. O grande problema para a ciência sempre foi: como é que se prova isso de um jeito que não deixe dúvidas? Porque, sabe, histórias de animais brincando de faz de conta sempre existiram. Mas elas podiam ser só coincidência, um comportamento aprendido, sei lá. Faltava um teste de verdade. É aí que a história muda. E o nosso protagonista, um bonobo muito especial, entra em cena. Vamos conhecer o sujeito desse experimento fascinante. O kanzi não é um bonobo, digamos, comum. Ele cresceu num ambiente muito rico em linguagem e aprendeu a se comunicar usando um teclado com centenas de símbolos. E o mais interessante, já existiam várias histórias de que ele gostava de brincar de faz de conta. Ou seja, ele era o candidato perfeito para um teste científico de verdade. Então vamos ao que interessa, o teste. Os cientistas bolaram um experimento que parece simples, mas que é na verdade muito inteligente para tentar entender o que se passava na mente do kanzi. A ideia era super direta, era criar um cenário de faz de conta bem na frente dele e ver se o kanzi conseguia acompanhar a lógica da brincadeira, mesmo que essa lógica fosse contra o que ele estava vendo com os próprios olhos. Tudo começa estabelecendo a premissa da brincadeira. Olha, estamos colocando suco nesses copos. A ação de despejar é a mesma. Não importa se o suco é real ou imaginário. Isso cria a base para tudo o que vem depois. E aqui vem o pulo do gato. O conteúdo imaginário de um dos copos é removido. Agora, se a gente olhar para a realidade física, os 2 copos são idênticos, ambos vazios. Mas na realidade do faz de conta, a história é bem diferente. E aí vinha a pergunta-chave, direta. Para responder certo, o Kanzi precisaria ignorar o que os olhos dele estavam mostrando, 2 copos vazios, e responder com base naquela realidade imaginária que foi criada. E o resultado? Bom, é impressionante. Em 68% das vezes, o Kanzi apontou para o copo certo, aquele que ainda tinha o suco. Isso é muito mais do que a sorte, que seria 50%. E o mais importante de tudo, ele nunca ganhou recompensa por acertar nesses testes de faz de conta. Agora, o que eu acho mais genial nesse estudo é como os cientistas se anteciparam. Eles já imaginaram as críticas e testaram outras explicações possíveis. A primeira dúvida que surge, a mais óbvia é: tá, mas e se o Kanzi não estava fingindo nada? E se ele simplesmente acreditou que tinha suco de verdade ali, mesmo sem ver? Para tirar essa dúvida, eles fizeram um teste de controle. Deram para o Kanzi a opção de escolher entre um copo com o suco real e outro com o suco de mentirinha. Resultado? Ele foi no suco de verdade quase 80% das vezes. Ou seja, ele sabia muito bem a diferença, não era confusão. Certo? Outra possibilidade. Talvez ele não estivesse entendendo o conceito, mas só reagindo a alguma outra pista. Sei lá, tipo, apontar sempre para o copo que foi tocado por último ou o que chamou mais atenção. Ah, mas os cientistas foram muito espertos aqui. Primeiro, como não tinha recompensa, ele não tinha como aprender a resposta certa. E o detalhe crucial, o copo que era esvaziado, o incorreto, era sempre o último a ser tocado e o que recebia mais atenção.
Se o Kanzi estivesse só escolhendo o objeto mais interessante, ele teria errado a maioria das vezes. E ele fez exatamente o contrário. Tá, e daí? O que isso tudo quer dizer no final das contas? As implicações disso vão muito além de um bonobo e um copo de suco imaginário. Pensa comigo, se um bonobo tem essa capacidade, é muito provável que a habilidade de imaginar não tenha surgido só nos humanos. Ela provavelmente já existia no nosso ancestral em comum com os outros grandes primatas, há milhões e milhões de anos. A nossa imaginação pode ter raízes muito mais antigas do que a gente, imaginava. No fim, esse experimento se junta a uma montanha de outras pesquisas que apontam para a mesma direção. A mente dos grandes primatas é muito mais rica e complexa do que a ciência costumava pensar. Eles não estão só reagindo ao mundo, eles podem estar representando o mundo na cabeça deles de formas bem sofisticadas. E isso tudo deixa a gente com uma pulga atrás da orelha, né? Aquela linha que parecia tão nítida separando a mente humana da mente animal tá ficando cada vez mais borrada. O faz de conta do Kanzi nos convida a reimaginar não só a mente dele, mas também a nossa própria ideia do que é possível.